nossa reunião. Vamos ler um capítulo aqui dos sentimentos. Não apenas a Eugênia, que aprimora, Eugenia, né? Não apenas a Eugênia, tadinha, o que tem a Eugênia, mãe do Tiago, o que é isso? Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Bem escolhido, hein, Paulo? Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso divino mestre, para exercitarmos o prazer de fazermos a nossa prece. Querido Mestre Jesus, é com muita alegria que aqui estamos para estudar um pouco mais desta doutrina. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós, ao nosso companheiro Iseu, que trará esse tema para discutir essa noite. Envolve a cada um de nós, principalmente no atendimento das nossas dificuldades, no consolo às nossas dores, no entendimento das nossas agonias. Assim, que possamos ter uma tarde e noite de muita paz e de muita harmonia. Que aqui possamos todos nós receber essas bênçãos que são trazidas até esta casa. Ampare a todos nós, nos ilumina e guia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Senhor. Esse tema dificílimo. Só um expositor como você. Você vai querer ventilador ligado, vai? Oi? Ventilador? Não, pode não. Está bom. Toma aqui o microfone, seu. Só ajeitar aqui o... Zé, não está ajeitando. Tá bom. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu queria começar esse nosso papo hoje, o nosso encontro com Jesus no lar. Na casa de Simão Pedro, povoada-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação,
e que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira dos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo, continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Nela recebes a tranquilidade e a paz. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz na conservação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre, os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feita a vossa vontade, o seu desejo seja cumprido. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do mundo. E é essa a nossa proposta. Que cada encontro nosso aqui nessa casa seja um encontro com Jesus, acima de tudo. Mesmo que venhamos expor aqui assuntos tecnicistas, tecnológicos, muito longe de conhecimento de alguns de nós, mas o nosso objetivo, o nosso propósito é estar com Jesus, acima de tudo. Então, o nosso tema de hoje
tem um propósito exatamente de entender por que Jesus falou lá atrás que muitas coisas ainda iriam ser trazidas a nós. Muitas. A palavra está me faltando, mas ela vai vir. O Consolador prometido veio até nós. É óbvio que veio com uns conhecimentos que até então nós não conhecíamos. E tínhamos que rever conceitos, definições, e precisávamos sair daquela nossa mesmice ou termos que mudar as nossas atitudes e as nossas ações. Então, quando a gente fala de forma e ubiquidade dos espíritos, nós estamos intimamente ligados aos ensinamentos de Jesus, que tentou passar isso para a gente de todas as maneiras, mas era a maneira que podia ser dita naquela época. Mas ele passou. Só que, para muitos de nós, naquela época, isso era muito complexo, muito difícil, como ainda o é para muitos de nós. Concorda? Então, falar de ubiquidade, forma de espírito, se o espírito tem uma forma, se não tem uma forma, se tem cor, como é que ele se desloca, e esquecer de Jesus, esse espírito maior? Então, por isso nós começamos hoje com essa passagem na casa de Pedro, para que a gente possa entender que a doutrina dos espíritos, que reúne essa trilogia, ou esse tripé, como quer dizer, religião, ciência e filosofia, mas sem os ensinamentos de Jesus, é morto. Então nós temos que começar a entender o porquê de Jesus nesse entrelaçamento de ideias filosóficas, científicas. Por que Jesus? Mas é onde nós vamos trazer o nosso verdadeiro consolo e o nosso conforto. Não adianta dominarmos a ciência. Não adianta. Seremos grandes técnicos, grandes cientistas, mas frios, sem o calor do Evangelho de Jesus. Falar de bombas, falar de foguetes, que no passado eram coisas fantásticas, maravilhosas. A internet, outro dia, era um negócio do outro mundo. E hoje está aí na mão de todo mundo. Mas não podemos esquecer de Jesus. Entendeu? Então, o grande lance para que a gente possa trabalhar toda a tecnicidade, toda a nova tecnologia, é estando sempre apoiado no Evangelho de Jesus. Para que a gente possa andar passo a passo com a evolução, mas com amor no coração. Senão nós vamos ficar endurecidos. E não é essa a proposta. Não é e nem será essa proposta. Não é a proposta espírita e de nenhuma outra filosofia ou outra religião. Então, quando a gente fala de forma, dizer que o espírito tem uma forma definida, que pode ser uma chama, uma flama, um raio, isso é o que é para nós, né? Isso é o que é para nós. Mas para espíritos mais elevados, há uma forma. Há uma forma. E essa forma não interessa para nós, porque a gente não conhece ainda a natureza